Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa mensagem que nós estamos compartilhando aí sobre o livro de Atos, agora capítulo 2, 42, como viviam os convertidos, né? E no último vídeo nós falamos aí para as pessoas sobre as características de um convertido, de uma pessoa que nasce de Deus, de uma pessoa que, pela influência do Espírito Santo, elas nasceram de Deus. E o comprometimento que elas têm em servir a Deus. Correto? Falamos para as pessoas sobre, falei até aí com esses pastorzinhos, esses homens de Deus, que têm as suas praquinhas de igreja pequena, mas eles não estão ali porque eles querem se enriquecer, porque se você tem aí uma praquinha de igreja, você abriu uma praquinha de igreja para seus benefícios, você está acumulando maldição para você. Cuidado, você que tem aberto igreja, Deus conhece os corações, as intenções. Deus conhece as intenções. Entendeu? Se eu quisesse, eu já poderia ter uma placa de igreja há muito tempo. Não faltou oportunidade e proposta. Entendeu? Mas eu não quero ser mais uma placa de igreja. Porque eu quero ser a igreja. Por isso eu me limito aqui nesse meu canal. Para aqui eu poder falar o que Jesus quer que eu fale. Para falar o que Jesus quer que eu fale. E tenho certeza que, ainda que seja mínimo, tem chegado até muitas pessoas. E eu não sei porquê, meu irmão. Eu não sei porquê. Eu estava conversando lá em casa com a minha esposa. Eu não sei porquê. Eu estou sendo cobrado por Deus de falar essa pauta aí que eu estou falando. Falando sobre a característica, as atitudes dos homens de Deus naquela época. Estou falando sobre Pedro e de discípulo de Jesus, começando de Atos dos Apóstolos, porque Atos fala as atitudes dos apóstolos e confrontando com os dias atuais. Falamos no último vídeo aí de experiência própria, entendeu? De lugares que nós já passamos aí no ministério que nós estávamos, entendeu? As ordens que nós recebíamos para fechar a igreja, porque a igreja não dava lucro, mas não era porque dava lucro, porque não tinha não. Porque se a igreja tem dinheiro para gastar 500 mil, 800 mil com televisão, com política, ela não vai ter para pagar R$1.000 de aluguel numa cidadezinha, lá onde bota lá uma igrejinha, que tem 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, os dízimos e as ofertas, é para quê? É para gastar com televisão, com política, com outras coisas, ou com a manutenção da obra de Deus? É para quê? O seguro do carro desses fariseus hipócritas, o seguro do carro deles são tão caros, porque eles só andam com carrões, que daria para pagar o aluguel de muitas igrejinhas em templos aí, que eles mandam fechar. Porque eles dizem que não tem condição de manter lá, porque não dá lucro para eles, não dá receita para eles. Não é porque não tem condição não, porque a igreja matriz, ela arrecada tanto, muitas igrejas matriz arrecada tanto que daria para pagar muito bem. E eu sei com propriedade do que eu estou falando. Pode me chamar de mentiroso, mas eu quero saber se um dia essas pessoas vão falar para Jesus, o Senhor é mentiroso. Se elas vão falar para Deus, o Senhor é mentiroso. Eu quero saber se um dia eles vão poder falar para Jesus e para Deus, se eles são mentirosos. A mim pode falar, porque eu não sou onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Mas aquele diante de quem essas pessoas estarão um dia prestando conta, eles são. Pessoal, tá fácil não, né? O caldo tá entornando. Posso fazer nada. Pedro disse assim lá para os homens, lá assim, ó.
Pedro disse assim para os homens assim, ó. Mas Pedro lhe respondera: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso fechar minha boca. Não estou aqui falando por mim mesmo, não. Por vingança, entendeu? Tá de pinima com ninguém ou não. Não tenho pinima com ninguém. Não tenho pinima, não tenho vingança. Não estou aqui fazendo trabalho contra ninguém. Eu estou fazendo aqui o trabalho contra a hipocrisia, contra as obras do diabo. Porque enquanto nós formos luz neste mundo, temos que manifestar essa luz. Nós somos o sal da terra e nós temos que dar sabor. Um dia nós vamos sair daqui, que é o arrebatamento da igreja. Nós vamos ser levados desse mundo. Entendeu? E esses tipos de pessoas aí, esses tipos de fariseus hipócritas, que usa o púlpito das igrejas para se promover a si, para promover a sua família que vem por trás se beneficiando, todo mundo se beneficiando. Eu não estou aqui para ser hipócrita, pessoal, para passar por cima da palavra de Deus, aonde o apóstolo Paulo diz que aqueles que servem ao Senhor são dignos de bons honorários. Mas eu digo honorários para dar a eles condições de eles exercer o ministério, né, de se enriquecer, como muitos estão fazendo aí. Entendeu? Não é para afastar eles dos aflitos, porque tem muitos aí que não sabem o que é subir uma comunidade. Nem no avião com o povo eles querem andar, eles querem ter o jatinho deles próprios. E quando sai na rua, sai cercado de segurança, armado até os dentes. Eles andam com segurança mais do que o presidente, se bobear. Nem um general anda tanto com segurança como esses líderes que dizem que creem em Deus, que chegam no altar e diz para você que você tem que confiar, que você tem que acreditar. Se eles acreditam, por que eles andam com segurança? Por que eles enchem as igrejas deles de segurança? Não é apenas um porteiro? Na minha igreja tem um porteiro. Uma pessoa lá para manter a ordem. Entendeu? Por que tantas armas? Se tem Jesus. Jesus andava com segurança? Os fariseus andavam. Tanto que diz a Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, que os sacerdotes, quando foram lá para pegar Pedro, foram eles que levaram lá os seus capitães. Porque o fariseu hipócrita anda com os capitães, com segurança. O fariseu hipócrita. O homem de Deus não. O homem de Deus não. Quando aqueles 50 foram prender Elias, o que Elias fez? Se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E virou só cinza. Teve um outro grupo lá que teve que vir dobrar logo o joelho, para não descer fogo também sobre eles. E vocês, fariseus hipócritas, que ficam aí usando o púlpito com essa conversinha fiada de vocês, de que vai vencer, de que você vai ter e vai acontecer. Mas não se preocupa não, que um dia você vai ter que encarar um livro. Livro e o livro dos livros. Porque eu duvido muito que o nome de vocês esteja no livro da vida. Não é o que eu desejo não. Tá bom? Porque a Bíblia aqui diz aqui assim, ó. Carta à igreja em Laodiceia. Deixa eu ler a sua história aqui, fariseu hipócrita. Deixa eu ler a sua história aqui, falso mestre. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está falando para a igreja, lá para o anjo da igreja. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Ele está dizendo, decide o que você quer ser. Se você quer ser do meu lado ou do lado das trevas. Se você quer ser luz ou treva. Decide o que você quer ser. Fariseu hipócrita.
Decide o que quer ser. Assim porque és morno e nem és quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou frio, rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando a gente olha para os dias de hoje esses ministérios, nem assim que eles estão? Estou rico e abastado às custas do povo. Às custas desse povo, coitado. Dessas ovelhas. À custa deles. Estou rico e abastado. Se eu for parar para falar aqui de coisas que eu sei, de experiência, pessoal, de ministério, entendeu? É que eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Eu prefiro deixar na mão de Deus. Porque Ele diz aqui, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus está dizendo para o anjo da igreja, para o pastor dessa igreja, arrepende-te. Arrepende-te. Eu te amo. Eu te amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, eu quero fechar aqui esse tema dizendo para você o seguinte: cuidado com a sua vida, com a sua salvação. Meu irmão, nós iniciamos essa pauta falando sobre o dom do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo conduzir a sua vida, meus irmãos, como eu permiti que Ele me conduzisse. E muitas das vezes o Espírito Santo vai nos levar em alguns desertos, como levou Jesus, para sermos muitas das vezes provados, tentados. Mas tudo isso é para que Deus saiba se o nosso coração está nele ou não. Está nele ou não. Permita, meu irmão e minha irmã, ser dirigido pelo Espírito Santo. As minhas orações para você é essa. Porque pode parecer que eu estou aqui falando essas coisas porque eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu não tenho nada no coração contra A, B. Há motivos para ter ou para estar, eu até tenho, ou eu tinha. Eu vou usar a conjugação do verbo do passado. Tinha. Mas eu virei essa página, já está virada, já tem páginas já na frente disso. Mas o que nós estamos falando é evangelho. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, onde o diabo está acelerando para poder levar para o reino dele o máximo de almas. Ele vai conservar nesse mundo aqui aqueles que fazem parte dos seus propósitos. Mas aqueles que são ameaça para ele, como nós somos uma ameaça para o diabo, para poder resgatar almas. E eu bem sei disso, a ameaça que eu sou para ele. Por isso que minha cara está sempre no chão. Por isso que todo dia meu joelho está no chão 2, 3 vezes. Eu pedindo a Deus, tenha misericórdia. Me guarda, me livra desses touros de Bazã, desses leões que rugem, me guarda. E eu tenho orado muito pela igreja de Jesus, para Jesus guardar o trigo dele,
Você é um trigo, meu irmão. Cuidado com o joio, porque o joio parece com trigo. Cuidado com esses ministérios aí, feitos de falsos mestres. Cuidado. Busque o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me dá o seu discernimento. Fala, Espírito Santo, me dá a sua direção. Fala comigo, Espírito Santo, em espírito e em verdade. E não permita que o enganador te engane, como enganou um dia Eva. Tá certo, meu irmão? Que Deus te abençoe. Ultrapassou um poucos minutos aí, mas que Jesus possa iluminar você. Até o próximo vídeo e vamos ver o que o Espírito Santo vai nos trazer. Tchau.